temos tanta coisa para falar. Se eu fosse dizer tudo aquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre a oração, ficaríamos aqui a noite toda, amanhã, até para o ano a gente ainda estava cá. Até lá para 2024 ainda estaríamos cá só a falar sobre a oração. A Palavra de Deus é muito rica, realmente. E o Senhor Jesus, ele era um homem de oração, não é? Ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, não é? Ele sendo o próprio Deus na terra, e ele estava ligado ao Pai, e ele orava, e ele tinha tempo de oração, quanto mais nós. Não precisamos também de ter tempo para estar na presença de Deus. Há uns anos atrás, o meu filho, já por duas ou três vezes que ouvi alguém me dizer isto, mas o meu filho, há uns anos atrás, ele telefonou-me e pediu-me para eu orar por ele por um assunto, o Nuno, o que está connosco. Disse: mãe, podes orar por este assunto? Eu disse: mas tu também sabes orar, porque é que tu não oras? Já oraste? E ele diz-me assim: mas é que a tua oração, parece-me que Deus ouve melhor a tua oração do que a minha. E eu disse: estás enganado, Deus ouve qualquer oração. Quando nós oramos a Deus, não é? Deus ouve sempre a nossa oração, não é? E há algum tempo também uma irmã estava a dizer: será que Deus ouve-nos melhor quando nós estamos sentados, de joelhos, em pé? Eu acho que a oração é mais poderosa quando nós estamos ajoelhados, dizia essa irmã. E eu disse: irmã, está tão enganada. Está tão enganada. É verdade que nós às vezes ajoelhamos na presença de Deus, não é? Sinal de humildade, de humilhação, diante da sua presença, talvez para quebrantar, não é? Mas se estivermos com os joelhos dobrados e o coração estiver altivo diante de Deus, também não é por aí, não é? Agora, os joelhos dobrados, às vezes o prostrarmos diante de Deus tem a ver com uma postura não só física, mas de coração, de submissão, de humildade diante de Deus. Mas olha, a palavra de Deus está cheia de orações poderosíssimas, tanto em pé, não é? E nós temos pessoas que oraram em pé, pessoas, lembram-se aquele pecador, não é? Que estava no templo a orar, estava o fariseu, não é? E estava o pecador lá atrás. Ele estava em pé, não é? Lá atrás, lá escondido, lá atrás. Diz que ele orava com uma postura, nada a ver, não é? Todo encolhido, com a cabecinha, com a mão no peito. Diz que nem ousava levantar a cabeça para cima, estava ali em pé, mas ele dizia: oh Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, não é? E Deus ouviu e recompensou esta oração. Também temos alguém que orou deitado. E Deus ouviu a oração, não é? Diz que o rei Ezequias, o profeta foi falar com ele para ele pôr em ordem a casa dele, que vai morrer, olha, certamente vais morrer, portanto põe a tua casa em ordem, e diz que ele estava deitado, ele estava enfermo, diz que ele virou-se para o lado da parede, a gente até fica logo a perceber como é que era o quarto dele e tudo, estão a ver? Virou-se para o lado da parede e diz que orou a Deus e disse: oh Deus, tem misericórdia e dá mais uns anos de vida, e diz que Deus ouviu a oração dele. Portanto, a nossa postura física, mas nós iremos falar disto ao longo das semanas, mas nesta noite vamos começar pelo início, não é? Vamos começar por aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que eu acho que é assim, a abertura para nós orarmos nesta noite e para nós percebermos também. Mas a vida de Jesus, ela é marcada pela oração. Orar é falar com Deus, não é? Orar é falar com Deus. Nós não temos uma estrutura para orar. Há algum tempo atrás eu tenho alguns devocionais que até têm lá orações. Vocês já viram assim? Até têm orações, né? Aquelas frases escritas. Até fazemos o discipulado, nos nossos livros de discipulado. Também normalmente terminamos a aula e tem lá um parágrafozito que é uma oração para o aluno poder orar, não é? E tem lá uma explicação. Eu digo sempre, esta oração é um modelo de como nós devemos orar, não é? Para nos ajudar a familiarizar com a oração. Eu lembro-me sempre de bons exemplos, não é? Houve uma irmã há algum tempo atrás, ali ainda em Castro Verde, nós éramos pastores, não havia muito tempo, e a irmã disse assim: eu tenho que aprender a orar. Oh irmã, escreva-me lá a oração num papel, que é para eu depois praticar em casa e eu poder orar. E eu disse: irmã, eu não lhe vou fazer isso, porque orar é falar com Deus. Então, mas e acha que eu lá oro bem? Mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo de me esquecer das palavras. Todos nós às vezes podemos nos esquecer das palavras. Nunca vos aconteceu estarem a orar e esquecermos das palavras e parece que nos faltam. Não faz mal. Orem à mesma, o Senhor sabe. E então aquela irmã, a primeira vez que orou, no final do culto, eu fiquei muito feliz, não é? Eu estava a ouvi-la orar em voz alta, sozinha, não é? Claro, ela lá aprendeu a orar. E ela foi ao pé do meu marido e disse assim: pastor, eu orei bem? Pastor, eu orei bem? E o meu marido respondeu-lhe: irmã, foi de coração, então orou muito bem. Pronto, orou muito bem a irmã, desde que seja de coração. Mas orar é falar com Deus, como nós falamos com um amigo, como nós falamos. Há um livro muito bom que é, o nome do livro é Ei Deus. Já leste, não é? Da Foglio,
não é? Frank Foglio, acho que é do senhor, do filho da irmã, mas o ei Deus é porque a mãe dele, ela orava por ele, aquele filho era um filho daqueles rebeldes, não é? Duro de coração, duro, com uma vida... Mas a mãe orava e ela dizia, ó Deus, ei Deus, não é? A expressão dela era, ei Deus, olha o meu filho. E ele, quando ouvia a mãe a dizer, ei Deus, ele tinha que se esconder, que ele já sabia que vinha ali, não é? Que Deus ia se mover. Porque quando uma mulher ora, ó irmãos, quando um homem ora... O Senhor realmente ele é poderoso. Então vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro Evangelho de São Lucas. E depois já vamos a Mateus. Mas em Lucas 11, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar... Eu vou esperar que toda a gente abra. Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Até aqui. Os discípulos, eles pediram ao Senhor Jesus que os ensinasse a orar. E eles viam em Jesus esta prática de orar. Não é? Diz que ele tinha acabado de orar, ele estava a orar num certo lugar e nós encontramos muitas vezes Jesus a orar, Jesus a retirar-se para orar, Jesus orava durante a noite, Jesus orava pelos seus discípulos, Jesus orava, ele tinha uma vida de oração e isso fez com que os discípulos chegassem perto dele e pedissem para que ele ensinasse a orar. Não é bom quando alguém nos diz, olha, podes-me ajudar a orar, podes-me ensinar a orar, e é bom quando nós aprendemos a orar, não é? Orar é falar com Deus. E se há coisas que me alegram o coração, é quando alguém aceita o Senhor pela primeira vez, não é? Pessoas que vêm e que não conhecem a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a pessoa orar pela primeira vez, é tão bom, não é? Quando nós ouvimos aquela pessoa orar, aquela pessoa a levantar a sua voz e a ganhar confiança em Deus e a seguir na sua carreira com Cristo, é tão bom quando nós percebemos que aquela pessoa também tem comunhão com o Pai e o Senhor abençoa quando nós nos aproximamos dele. É importante nós orarmos. Os discípulos sabiam disto, por isso é que eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Vamos agora até Mateus, que tem a repetição desta oração, oração modelo. Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 13. Esta oração é uma oração modelo, não é? Modelo. Nós não devemos dizer o Pai Nosso só porque sim. Nós, por acaso, meu marido tem o bom hábito, eu acho que é um bom hábito, ter o bom hábito, às vezes nos funerais, quando estão muitas pessoas descrentes, não é? E já temos tido funerais em que estamos nós os dois e mais um familiar e depois está uma aldeia inteira que não é crente, não é? E então já nos tem acontecido, temos só nós mais de 100 pessoas descrentes e só 3 pessoas crentes, portanto é mesmo uma luta, não é? Mas é interessante que quando nós desbloqueamos, não é? Fazendo, olha, vamos dizer juntos a oração que Jesus nos ensinou e que vem escrita em Mateus no capítulo 7. E o meu marido abre a palavra de Deus, ou Mateus capítulo 6, desculpa, sim. O meu marido abre a palavra de Deus e começa a ler e as pessoas começam a acompanhar a oração. Aquilo desbloqueia, não é? Espera, é qualquer coisa que a gente se identifica, nós conhecemos isto, não é? Porque na religião tradicional, na igreja tradicional, eles aprendem a dizer a oração do Pai Nosso assim, palavra por palavra, não é? E recitam-na várias vezes, não é? Até têm, eu não sei bem como é que aquilo funciona, mas até têm aquelas contas, não é? E vão falando daquelas orações todas, aquilo repetem. Mas a oração do Pai Nosso, que está escrita na Bíblia, que Jesus ensinou, não é para nós orarmos assim. É apenas um modelo. Como é que nós devemos orar? E porquê que eu digo isto? Se fosse para nós repetirmos textualmente aquilo que está escrito, viria cá escrito algo diferente. Vejam no versículo 7, no capítulo 6, no versículo 7, o que é que diz lá?
Exatamente, não useis, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem irão ser ouvidos. Ou seja, não repitam, não se repitam, não vale a pena nós fazermos orações a repetir tudo aquilo que nós dissemos. Há um filme muito bom que nós queremos ver juntos, se Deus quiser, havemos de o ver juntos, que é o Quarto de Guerra. Não sei se alguém já viu este filme. É muito bom, não é? Aconselho a toda a gente. Mas é interessante que quando aquela mulher, a história é sobre o Quarto de Guerra, não era andarem à guerra no quarto, está bem? Não tem nada a ver com isso. Era um espaço onde ela ia para orar, não é? Um espaço que ela chamava-lhe o quarto de guerra, era o espaço onde ela ia orar. E é engraçado que ela, quando começou a fazer aquele exercício de orar e de falar com Deus, em que ela tinha que estar 5 minutos, acho que era 5 minutos, começava com 5 minutos ou 3 minutos, já não me lembro, sei que era um tempo muito pouquinho, vocês lembram-se, não é? Em que ela vai para o quarto e ela fecha-se naquele lugar e ela pensou, agora vou orar durante 5 minutos ou 3 minutos, não é? Tenho que orar 3 minutos. E ela, a cabeça dela começou, todos nós já fizemos este exercício, não é? Pensar o que é que vamos fazer para o almoço no dia a seguir, não é? Tudo a atordoar, e ela, é engraçado, o praticar a oração diariamente pelos assuntos, o ela escrever as coisas, o começar a praticar, isto é tão importante, não é? O nós percebermos que a oração é alguma coisa que nós devemos fazer, que deve ser alguma coisa espontânea em nós, e nós precisamos de orar. É na oração que nós conseguimos vitórias. Se há coisas pelas quais eu acho que é um mistério muito grande, e nós na Palavra de Deus estamos cheios de mistérios, a oração é um deles. A oração é apenas para nós ficarmos mais perto dele. É para nós termos intimidade com Ele. Não é para nós pedirmos, porque Deus, é verdade que nós precisamos de pedir, é verdade que é a oração que nós pedimos, é para pedirmos, claro que sim, porque é na nossa dependência, quando nós derramamos o nosso coração, dizemos a Ele o que é que nós precisamos, mas Ele não precisava que nós o fizéssemos. Não sei se me estou a fazer entender, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos ainda antes de nós abrirmos a nossa boca. Ele já sabe. A oração, quando nós derramamos o nosso coração, quando nós estamos a fazer as nossas petições, nós estamos a ter comunhão com Ele. Nós estamos a ter comunhão com o Senhor. Nós estamos a ter intimidade com Deus, não é? É como os nossos filhos lá em casa. Os nossos filhos precisam de roupa lavada. Não precisam. E de comidinha sobre a mesa. Precisam. Agora imaginem-se que os vossos filhos não vos dirigissem palavra nunca. Nem bom dia, nem boa tarde, nem nada. Silêncio. Olha como agora. Este silêncio. Nada. Onde é que estava a vossa intimidade? A vossa relação? Como é que estaria o vosso coração? O nosso Pai deseja que nós vamos à sua presença, que nós falemos com Ele, que nós possamos exercitar isto. Então a oração que Jesus ensinou é apenas o modelo. Vamos estudá-la aqui em Mateus, está bem? Mateus capítulo 6, no versículo 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E Jesus começa logo com uma palavra tão importante. Pai nosso. Pai. Vamos primeiro ao Pai. Pai. Deus é nosso Pai. Esta semana nós tivemos uma discussão, não foi? Por causa do Pai. Não foi? É, do paizinho, não era do paizinho. Pai. Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Ele não é Pai de todas as pessoas. Diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o privilégio. Uau! É um privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Quando nós tratamos Deus por Pai, é porque Ele já faz parte da nossa vida. Ele está dentro de nós o recebemos no nosso coração e Ele é um Pai bondoso. Muitas vezes nós o tratarmos por Pai, quando nós não temos pais bons na nossa vida, pais humanos na nossa vida, temos muita dificuldade em tratar Deus por Pai, não é? Se o nosso Pai não foi um exemplo de Pai, não é? O Pai parece que está distante. Eu lembro-me quando eu me converti ao Senhor, eu tinha 13 anos. Sabem que eu cresci sem pai, não é? O meu pai foi-se embora quando eu tinha 4 anos
e durante muitos anos nós não soubemos nada dele. O Jorge já deu-se um amiré do nosso testemunho. Durante muitos anos, e já contei aqui aos jovens, na reunião de jovens, não é? Durante muitos anos nós não sabíamos nada dele. A minha mãe teve vários esgotamentos pela situação do meu pai, fomos a embaixadas, procuramos ele por todo lado, não havia notícias, parecia que ele tinha-se sumido do mapa, não é? Ele desapareceu, tinha ido para a Venezuela, deixou de dar notícias e ninguém sabia nada dele. As cartas que nós mandávamos vinham de volta. Ninguém sabia nada dele e durante uns anos nós não soubemos nada dele. E a minha indignação, não é? A minha zanga, a minha rebeldia, a minha revolta era por causa disto, não é? E eu ouvia a minha mãe e via a minha mãe doente e esta coisa de estar à espera do pai, não é? E ele quando se foi embora eu até brinquei com ele, depois anos mais tarde, não é? Qualquer dia conto a história toda. Anos mais tarde depois até brinquei com ele, que ele quando se foi embora eu tinha 4 anos e ele disse, não te preocupes que eu quando voltar trago-te uma boneca do teu tamanho. A verdade é que se ele trouxesse uma boneca do meu tamanho quando ele voltou cá, dava-lhe muito trabalho, não é? Devia ser quando era mais pequenina. Ou seja, mas esta figura de pai ausente, não é? Cresceu comigo. E quando eu estava um dia na igreja, eu tinha 13 anos, eu estava sentada na igreja e eu andava completamente longe de Deus. Eu ia à escola dominical porque a minha mãe me levava, mas a minha vida não tinha nada a ver com as coisas de Deus, nada. Eu ia... Não era obrigada, que até ia bem disposta, mas eu ia para a escola dominical, ia para ver a malta, não é? Ia-me embora e andava na minha. Com 13 anos eu já fumava, já fazia coisas que desagradavam a Deus. As minhas filhas já sabem disto. Coisas que desagradavam a Deus. E lembro-me naquele domingo de manhã especificamente, estava o pastor Lourenço a pregar, e eu estava sentada, e o que veio ao meu coração, o que o Espírito Santo disse ao meu coração, lembro-me disto tão bem. Eu não sei qual foi o apelo que o pastor estava a fazer. O que o Senhor pôs no meu coração foi: Paula, eu quero ser o teu pai. Mas isto foi qualquer coisa tão forte. Foi qualquer coisa, parecia que era qualquer coisa mesmo cá dentro. Não é? Alguém já me perguntou, mas como é que era a voz? Epá, não consigo explicar. Mas sei que naquela manhã, eu quando vim para a frente, o pastor fez o apelo, eu fui para a frente. Eu aceitei o Senhor na minha vida, eu tinha 13 anos, aceitei o Senhor na minha vida, eu tive uma chamada para servir a Deus naquela manhã, fui cheia do Espírito Santo naquela manhã, converti-me ao Senhor naquela manhã, mudei a minha vida completamente. Eu quando cheguei na segunda-feira à escola a falar com as minhas colegas, era eu que tinha um maço de cigarros na minha mala e eu disse-lhes: colegas, desculpem, a minha vida mudou. E a partir de agora eu não vou fumar. E como fui eu que comprei este maço, e nós fumávamos juntas, estão a ver? Não havia assim muito dinheiro, a gente... Pronto, tu também fazias igual. Oh, Elizabeth, que o Senhor tenha... A verdade é que eu disse, olha, fui eu que comprei e eu queria tanto que vocês percebessem aquilo que eu estou a sentir na minha vida neste momento, não vou fumar e vocês também não vão. Isto vai já para o lixo. E joguei para o lixo. Não é como tinha sido eu a comprar, tive a autoridade. E sabem o que é que elas me disseram? Naquela segunda-feira, as minhas 2 amigas, uma delas já partiu desta terra, mas aquelas minhas amigas ainda me chegaram a acompanhar à igreja, não é? Uma delas disse assim: oh, Paulo, a gente só fumava porque tu fumavas. Oh, que desgraça. E eu agora, quando penso nisso, penso assim: oh meu Deus, que desgraça. E era eu que ia à igreja, e era eu... Estão a ver? Que desgraça. Mas o Senhor foi meu pai naquela manhã. E eu quando digo que Deus é pai, e é um pai presente, e é um pai que se preocupa connosco, e é um pai que cuida de nós, tanto que Ele é um pai que cuida, que anos mais tarde Ele deu-nos o privilégio de voltar a ver o meu pai na terra, amém, de poder orar com o meu pai na terra, de poder orar por Ele, amém, e Ele partiu. No ano que era para vir para Portugal, para vir morrer em Portugal, ele partiu de repente, teve um ataque cardíaco e ficou na Venezuela. Não percebo o porquê, mas o Senhor lá sabe. Uma coisa eu sei, se nós orávamos por ele e estávamos a orar pela vida dele e ele estava perto de nós, ele pedia-nos oração também, não é? O Senhor lá saberá o que faz. Pronto, e nós descansamos. Mas a verdade é que Deus é Pai, Ele é Pai nosso que está nos céus. Pai, e nós só podemos chamar Pai quando o temos no nosso coração como nosso Pai. Deus é Pai daqueles que o têm no seu coração. Deus não é Pai de todos, não é? Pai nosso, esta palavra nosso. Jesus, ele podia dizer, meu Pai, então vocês vão orar assim, meu Pai que estás no céu. Podia orar assim, não era? Mas quando o Senhor Jesus disse, Pai nosso, olha, vocês agora pensem, tu és importante, o teu irmão também. Pai nosso, fala-nos de família, fala-nos de unidade, fala-nos de igreja, nosso. Nós não podemos ser crentes individuais. Eu sou crente à minha maneira. Eu sou cristão na minha casa, à minha maneira, tenho o meu Senhor, faço as minhas orações.
Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pai nosso. Amém? Nosso. Fala-nos de unidade, de comunhão. Pai nosso que está no céu. Qual é o nosso relacionamento com os nossos irmãos também? Amém? Ele, além de ser este sentimento de família, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando o Senhor Jesus estava a dizer santificado seja o teu nome, é uma expressão de adoração, de louvor ao Senhor. Nós, na nossa oração, Ele é nosso Pai, amém? Temos uma igreja connosco e nós o adoramos. Quando entramos na presença dEle, entramos com adoração e com louvor, amém? Reconhecer a sua santidade e a sua glória. Apesar de ser Pai, Ele é Pai, mas não é destes pais modernos, não é? Que às vezes os filhos até parece que lhes falta o respeito, não é? Não é nada disto. Ele é um Pai santo. Ele é Pai, mas Ele merece toda a reverência, todo o respeito, toda a honra, porque Ele é um Pai. Santificado seja o teu nome. Amém? Ele é o nosso Pai santo, o qual nós amamos tanto. Amém? Ele, apesar de Pai, Ele é respeitado. Deve ser respeitado. Depois do Senhor Jesus, Ele continua a dizer: venha a nós o vosso reino, ou venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como na terra, como no céu. Venha o teu reino. É lutar contra o egoísmo. Amém? Que seja o seu reino. A palavra de Deus diz lá em João, também creio que é Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. O venha o teu reino, olha, é nós dizer ao Senhor que seja o teu reino a primeira coisa, a minha prioridade na minha vida. Que seja a tua glória a crescer, que seja o teu reino, a tua vontade, a tua palavra na minha vida. Que Ele se manifeste em nossas vidas. Buscar o reino de Deus. Mateus 6,38, desculpem lá, vamos só ver o que é que diz lá. Não é 6,38 nada. 6,33, deve ser mesmo isso. É, não é? Exatamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho não viu, não é? O ouvido não ouviu, é aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. O reino de Deus é alguma coisa muito bom, não é? Alguma coisa excelente. Quando nós dizemos que o teu reino seja, que venha a nós o teu reino, que o reino de Deus realmente entre na nossa vida, que seja Ele a reinar nas nossas vidas, amém? Que Ele possa se manifestar a esta humanidade. Quando nós dizemos venha o teu reino, é que Ele possa resplandecer na nossa terra, na nossa família, no nosso lar, amém? Esta deve ser a nossa prioridade de oração, amém? Que Ele possa reinar, amém? Nós devemos orar pelas nações também, orar pelo povo, pelos nossos vizinhos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, amém? Venha o teu reino, amém? Que o Senhor possa suprir a salvação. Nós somos embaixadores da terra, amém? Que na nossa vida seja feita a vontade dEle. A sua vontade, segundo Romanos 12, 2, como é que é a vontade de Deus? Perfeita, boa e agradável. Venha a nós o teu reino, que o teu reino possa crescer e que seja feita a tua vontade na minha vida. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre, como é que é? Nem sempre aquilo que é saudável é bom. É assim, não é que se diz? Nem sempre aquilo que é saudável é bom. Há coisas que são saudáveis e que não sabem assim tão bem. Estou-me a tentar lembrar de alguma coisa. Brócolis. Eu gosto. Quem não gosta? Bem, é saudável, mas é assim. O que é mais fácil comer? Batatas fritas, daquelas de estilo McDonald's ou brócolis? Natanael, o que é melhor? O que é mais gostoso? A batata frita, pois claro. E o que é que será mais saudável? Os brócolis. Nem sempre aquilo que é o mais saudável é o bom. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Nem sempre é o caminho mais fácil. Nem sempre é o mais fácil. O Senhor Jesus, ao ser confrontado com a vontade de Deus, havia outro caminho, não é? Oh Deus, se for possível, Pai, Ele disse mesmo, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice.
Contudo, seja feita a tua vontade na minha vida. A vontade dele, oh, irmãos, o apóstolo Paulo quando dizia para nós não nos conformarmos com este mundo, não é? Mas transformar a nossa forma de pensar para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como nós idealizamos ou sonhamos, não é? Nem sempre as coisas vão acontecer da forma mais fácil ou mais saborosa, não é? Eu ia dizer gostosa, mas saborosa, nem sempre as coisas vão acontecer da melhor maneira, mais fácil de gerir, mas aquilo que acontece na nossa vida, sendo a sua vontade, é o melhor para cada um de nós. Amém? E o reino de Deus irá crescer, a sua vontade nas nossas vidas. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor não promete dar-nos o bife nosso de cada dia, não é? O pão fala de alimento saudável. Agora toda a gente acha que o pão é, pronto, para algumas pessoas não é assim tão saudável. Depende das farinhas que lá metem. Se for um pãozinho de batata doce, é, não é? Se for um pãozinho de outras farinhas quaisquer, até é saudável. Mas o pão nosso fala-nos de alimento, não é? De alimento saudável, bom e suficiente. É as nossas necessidades para cada dia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá as nossas necessidades em glória. É engraçado que aqui em Mateus, o Senhor Jesus, eu creio que é um bocadinho mais à frente, ele depois começa a ensinar, não é? Porque é que vocês andam preocupados, não é? Olhem as aves do céu, elas não semeiam, nem cegam, e Deus cuida. Olhem as flores do campo, como elas se vestem tão bonitas, não é? Deus cuida de tudo. As nossas necessidades, Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, as nossas necessidades. Não é o meu pão, não é a minha necessidade, mais uma vez é o pão nosso. Oh Deus, cuida das necessidades dos meus irmãos. Amém, que nunca falte o pão na mesa de cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar. Isto tem a ver com a nossa forma de orar. Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, não é? Depois continua dizendo o pão nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam, isto é duas orações aqui subordinadas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, o Senhor perdoa-nos na medida em que nós perdoamos também. O Senhor perdoa. Perdão não tem a ver com sentimentos. O perdão não tem a ver com o sentimento. Eu sinto que devo perdoar. Eu estou muito magoada, não consigo perdoar. E às vezes estamos magoados. Não é? Vocês nunca tiveram assim mágoa de ninguém? Não, se calhar não. Nunca tiveram assim mágoas de ninguém, que ficassem tristes. Tivessem... Não, faz conta que não. Claro que sim, todos nós já passamos por isto. Não é? Às vezes há coisas que nos magoam profundamente. Não é? Mas o perdão não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com uma decisão que nós tomamos de perdoar. De oferecer o perdão. Diz que os nossos inimigos dormem connosco na cama. Já ouviram esta expressão? E é verdade. Porquê? Porque estamos sempre a pensar naquilo. Não é? Quando alguém nos faz alguma coisa errada, aquilo está sempre ali na nossa cabeça, sempre a nos massacrar. O que é que isso quer dizer? Nunca nos deixa o pensamento. Então qual é a melhor solução? É perdoar. Mas a pessoa não pediu perdão, a pessoa não está arrependida. Problema dele. Olha, Senhor, ajuda-me, eu perdoo, olha... Que Deus trate com ele, acabou. Nós não conseguimos ir mais longe. Não é? Há coisas que temos mesmo que deixar. Que o Senhor nos ajude a perdoar. Amém? A termos um coração de perdoador. Há um vídeo, eu por acaso coloquei no grupo da igreja, e aquilo mexeu muito comigo. Há um tempo atrás, houve um homem que foi preso, creio que um escocês na Escócia, um serial killer, e ele foi preso, vocês viram isso, ele está no tribunal, e estão várias pessoas, as famílias, ele estava a ser condenado à morte, ele foi condenado à pena máxima, ele ia ser executado. Sabem que um psicopata não tem emoções, não tem sentimentos, ele não tinha remorsos nenhuns. As famílias estavam lá, as famílias choravam e ele olhava para eles com uma leviandade. Dá para ver lá no vídeo. Não é? Ele está no tribunal e as pessoas estão a falar e estão a dizer como é que foi possível tu fazeres isto à minha irmã, fazer isto à minha mulher, fazer... E ele olhava, até esboçava sorrisos, ele não tinha sentimentos nenhuns. Mas há um homem que se levanta e diz, olha, tu tiraste a coisa mais importante que eu tinha na minha vida, que era a minha filha. Tu tiraste-lhe. E a coisa mais difícil que o Deus a quem sirvo me pediu foi para eu te perdoar. E eu quero te dizer nesta manhã que eu te perdoo.
E isto fez este homem, que estava ali sem emoções nenhumas, chorar. Ele não estava nada... Enquanto que os outros debitavam, tu és um monstro, tu mataste a minha filha, e ele estava a olhar, até ria, não havia nada. Mas quando este pai disse-lhe, eu te perdoo, porque Deus me manda perdoar, eu tenho que te perdoar, e eu te perdoo, não tenho mágoa contra ti, oro por ti, o homem começou a chorar. Estão a ver? O perdão é a força, é uma das forças que nós temos. O perdoar é libertador. Quando nós perdoamos alguém, não é a pessoa que fica, nós somos libertos também. Amém? É alguma coisa que é bom para nós. Quando o Senhor Jesus ele nos ensina a perdoar, é porque é importante nós perdoarmos. Amém? Para que Deus também nos possa perdoar a nós. Amém? E depois ele continua dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. E não nos induzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? A tentação, nós reconhecermos a nossa fragilidade e o quanto dependemos dele. Em 1 Coríntios, quem que abre, por favor, rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ora, muito bem. E temos o exemplo de Jesus. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas Deus é fiel para nos ajudar. Irmãos, quando somos tentados, há um hino muito bonito. Tentado não cedas, ceder é pecar. Conhecem, não conhecem? Melhor e mais novo. A tentação, quando vem à nossa vida, não precisamos de cair nela. Há pessoas que dizem, mas aquilo foi tão forte, eu fui tentado e eu caí. Não, a tentação, nós podemos e devemos orar para que o Senhor nos ajude para não cairmos em tentações, para não cairmos, não é quando somos tentados, para que o Senhor nos livre do mal, amém? Nós reconhecermos o quanto dependemos dEle, não é pela nossa força, mas é pela sua força. Senhor, eu sou fraco, mas Tu vais-me ajudar, ajuda-me, Senhor, para que eu possa vencer, e o Senhor vai nos ajudar. E depois o Senhor Jesus, vejam, isto é uma oração modelo, e nós depois vamos estudar sobre a oração. Nós temos assim uma forma chave de terminar a nossa oração, não é? Em nome de Jesus. Esta oração termina assim. Não é? O Senhor, esta é uma oração modelo. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E isto também, olha, deve-nos ensinar também que nós não ordenamos nada a Jesus. Não somos nós que damos ordens, não é? O poder é dele, ele é que é o Senhor. Senhor, eu te ordeno, faz agora coisas. Às vezes ouço pessoas orar assim, ordenamos que haja... ordenamos, mas quem somos nós para ordenar alguma coisa? Já ouviram isso, não é? Nós ordenarmos ao Espírito das Trevas é uma coisa, não é? Nós ordenarmos que haja paz, nesta casa que haja paz, nós ordenamos, sai no nome de... Isso é uma coisa diferente, nós estamos aqui a falar agora, ordenar a Deus. Senhor, eu te ordeno, cura esta pessoa. Eu te ordeno, cura esta pessoa. Já ouviram alguém orar assim? Isto até... Não, porque o reino é dele, não é? Ele é que é o soberano, ele é que é o Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Sob as asas de Deus descansado, ainda que é noite confiando estou. Sob suas asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas.
Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas, promessa preciosa, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei